Olá, sejam bem-vindos ao Ministério Comunhão. Eu sou a diaconisa Thaisa e hoje é motivo de muita alegria estar aqui com vocês compartilhando uma palavra na mesa de comunhão. Então eu convido você a se reunir com a sua família, com quem estiver aí nessa quarentena com você. Separe a sua Bíblia e que nós possamos ser edificados pela palavra que vai ser liberada aqui essa noite, tá bom? Depois que a gente terminar aqui a mesa de comunhão, que você possa continuar com o estudo, continuar meditando nessa palavra juntamente com a sua família durante a sua semana e que o Senhor possa falar o seu coração através dela. Bom, se eu pudesse dar um nome ou um título à palavra que eu vou ler aqui essa noite, eu diria que eu colocaria o nome de O Sentido do Deserto. Qual é o sentido do deserto? Muitas das vezes, quando a gente está passando por um deserto, por uma situação adversa ou complicada, a gente fica se perguntando o porquê da gente estar passando por aquilo. Isso é comum, é algo humano, né? A gente sempre se pergunta o porquê das situações, das coisas que acontecem com a gente. E muitas das vezes essas coisas acontecem por um propósito e não por um sentido, um porquê, né? Então, vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá em Jó, no capítulo 34, e nós vamos ler no final, tá bom? Só vou pedir para você deixar aberto em Jó, capítulo 34. Hoje nós vamos meditar acerca da vida de Jó, né? Muitas pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo hoje esse vídeo, elas já ouviram falar da história de Jó, né? De como se passou a história de Jó na Bíblia, mas para situar eu vou contextualizar aqui para vocês, tá? Jó era um homem bem-sucedido, era um homem bem estruturado, ele era um homem justo, ele tinha muitos bens, tinha uma família bem grande, ele era um homem feliz e temente ao Senhor. Certo dia o Senhor permitiu que ele fosse tocado por Satanás para que ele perdesse todas as coisas que ele tinha, para que o Senhor fez prova mesmo da fidelidade dele, né, para com o Senhor. E Jó perdeu realmente tudo que ele tinha. Ele perdeu os bens, ele perdeu a família, ele perdeu os seus servos e a última coisa que Jó perdeu foi a sua saúde. A última vez que Satanás tocou na vida dele foi para lançar uma enfermidade contra a vida dele. Então ele ficou com o corpo coberto de chagas e a gente sabe que naquela época uma pessoa que tinha enfermidade na pele, como sarna, doença de chagas, ela era uma pessoa que vivia em isolamento social. Ela não podia ter contato com outras pessoas porque ela era considerada uma pessoa impura, uma pessoa pecadora. E esse justamente foi o fundo do poço para Jó, porque ele era uma pessoa rodeada de muitas pessoas e a última coisa que o diabo tocou na vida dele foi na sua saúde. O que me chamou a atenção é que logo após Jó ser acometido por essa enfermidade, ele recebeu a visita de 3 amigos. 3 amigos foram até ele, ficaram sabendo da história de Jó, do que tinha acontecido, e esses 3 amigos foram até ele para lançar palavras de conforto, de consolo, coisas que quando a gente está passando por um deserto, a gente precisa ouvir para estar fortalecido em Deus, não é verdade? Então esses 3 amigos foram até o encontro de Jó, ele estava muito doente, ele estava muito triste pela situação que ele estava vivendo, só que ao chegar e se deparar com Jó naquela situação, e Jó começar a lamentar sobre todas as coisas que ele tinha perdido, sobre tudo que tinha acontecido, né, com ele, aqueles amigos, ao invés de lançar palavras de conforto e de consolo para Jó, eles começaram a discutir o porquê de Jó estar vivendo aquilo. Porque se Jó era um homem justo, ele era um homem bom, e ele estava passando por aquele deserto, então algo havia de errado, Jó devia ter pecado, porque o Senhor é justo, e o Senhor não colocaria ele naquela situação se ele não tivesse feito algo de errado. E aí, aqueles homens que foram lançar palavras boas, palavras de ânimo, começaram a confrontar Jó quanto a isso. E Jó começou a discutir com eles e se justificar, dizendo: não, eu sempre ajudei as pessoas, eu sempre amparei as viúvas, dei de comer aos pobres, eu sempre fui bom para os meus servos, para minha família, eu fazia banquetes e convidava os meus irmãos para estarem comigo. Então eu sou um homem justo, eu sempre fui um homem justo, eu não sei qual o sentido de estar passando por esse deserto, eu não sei o porquê estou passando por esse deserto.
E o que me chamou muita atenção é que essa discussão, ela se segue do capítulo 4 até o capítulo 31. Então, durante 28 capítulos, no livro de Jó, ele discute com esses homens sobre o porquê dele estar passando por aquilo. Ele se justifica sobre o porquê ele está passando por aquilo. E ele realmente não entende, ele questiona o Senhor, né? Se ele sempre foi um homem bom, um homem justo, o porquê daquele deserto. E isso me traz ao que nós estamos vivendo agora. É bem verdade que a gente está passando por um deserto, não tem como negar. Nós temos vivido tempos difíceis e em momentos de deserto, a gente como humano, nós como pessoas humanas, nós nos questionamos o porquê. Só que o interessante seria que nós nos questionássemos o para quê. Qual o sentido do processo? Para que nós estamos vivendo esse processo e não o porquê? Até porque o Senhor, ele faz coisas que às vezes estão fora do nosso entendimento. Então, uma doença em que nós precisamos ficar em isolamento social, eu acredito que esse isolamento social é justamente para que nós possamos passar pelo processo sem a influência e a interferência desses 3 amigos, né, que vieram questionar e confrontar e tirar o foco de Jó sobre o que ele estava vivendo. Eu acredito que se durante esses 28 capítulos ele estivesse resguardado em Deus, ele estivesse ali mesmo buscando em Deus gerar coisas novas dentro dele a respeito do Senhor, ele não ia perder o tempo que ele perdeu, porque eu considero que Jó ele tenha perdido um pouco de tempo ali nessa conversa vã. E a gente tem visto isso se repetir. Muitas pessoas estão dispersas, elas estão discutindo politicamente, elas estão discutindo se a doença foi criada, se foi implantada, se tem cura, se não tem, se isso foi programado, se não foi. E nós, como reino, como servos do Senhor, nós temos que estar ligados para que a gente não venha perder o ensinamento que vem no processo. A gente está muito preocupado com o dia que a quarentena vai acabar, mas nós devemos estar realmente preocupados com o que nós temos aprendido durante essa quarentena. O isolamento social é algo muito profundo que nós temos vivido, porque é algo que, se eu falasse talvez para os meus pais, para os meus avós, alguns anos atrás, que nós fôssemos passar por isso, eles diriam que eu estou ficando louca, né? Mas o Senhor faz coisas loucas, né, para confundir os sábios. E eu acredito que esse momento de separação de corpos, de presença física, é um momento em que nós temos que estar muito unidos em espírito, em irmandade. Então é algo meio controverso, né? Ao mesmo tempo que nós temos que estar separados como irmãos, com presença física, a gente tem que estar muito unido. E não podemos ficar dispersos em meio a discussões tolas que não vão nos levar a lugar nenhum. Então, assim, a gente tem visto na internet como tem crescido os comentários, os vídeos, coisas a respeito do que a gente tem vivido. Muitas coisas são para edificar, né, a nossa vida, como a gente consegue ter esse acesso com vocês através das lives, dos cultos aos domingos, de tudo que o canal do Ministério Comunhão tem passado. Mas tem muita gente falando bobagem também, muita gente que às vezes se aproveita dessa situação para ter razão, para discutir, para criar coisas que talvez não seja o momento da gente, né, tá vivendo e consumindo, enfim. E eu acredito que esse isolamento social que nós temos vivido, ele tem sido sim para a edificação do povo de Cristo. Apesar da gente ver muita coisa ruim aí na mídia, na internet, a gente também consegue encontrar muitas coisas boas. Muitas pessoas têm crescido em espírito, sabe? Muitas pessoas têm feito algo que a gente já devia estar fazendo há muito tempo, que é amparando os nossos irmãos. Quantas vezes a gente deposita na igreja, instituição igreja, a responsabilidade de ajudar os mais pobres, de amparar aquele que está perdido, e essa responsabilidade não deixa de ser nossa, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo, e a gente tem visto que a igreja tem se movimentado em favor das pessoas que perecem muito mais, assim, de uma forma muito mais intensa, né? Justamente pelo que a gente tem vivido. E eu acredito que a igreja nunca mais vai ser a mesma.
a gente não vai ser mais o mesmo. Nós estamos num processo de transformação e é uma transformação para o bem. Algumas pessoas, teólogos, alguns líderes já levantaram algumas teorias do fim do Apocalipse, né? Disso que tem acontecido. Fazem estudo na internet sobre o fim dos tempos, mas para nós, eu não tenho vivido isso como o fim dos tempos. Na verdade, eu tenho vivido isso como Gênesis e não como Apocalipse, porque eu acredito que a gente está num tempo de gerar coisas sobrenaturais em nós, coisas que vão fazer a diferença quando a gente voltar a socializar, quando a gente voltar a ter com nossos irmãos, sabe? Muita coisa que a gente já poderia ter deixado para trás e agora vai ser deixado para trás com esse tempo que a gente tem tido afastado, e muita coisa que a gente já poderia estar fazendo, a gente vai fazer agora com esse tempo que nós pudemos pensar, né, em tudo. E depois dessa história toda, depois que Jó e os seus 3 amigos passaram 28 capítulos discutindo acerca de quem estava certo, quem estava errado, de qual era o sentido, o porquê dele estar passando por aquilo, um quinto homem chamado Eliú, ele acompanhava o que estava acontecendo ali, ele espera com que eles terminassem essa discussão, porque ele era um homem mais jovem, e existia uma hierarquia com relação aos mais velhos. Os mais velhos eram sempre considerados mais sábios. Então, se o mais velho estivesse falando, o mais jovem tinha que ficar escutando, para que ele pudesse aprender e absorver daquela sabedoria. Esse homem, Eliú, que era mais jovem do que os 4, do que os 3 amigos e do que Jó, ele viu toda aquela discussão, e assim que eles terminaram de falar, ele interviu e ele exortou os 4 pelo que estava acontecendo ali. Ele teve o entendimento de que não era o momento de discutir o porquê Jó estava passando pelo deserto, mas sim o propósito do Senhor ter colocado ele naquele deserto. Era algo assim que eles precisavam entender, que a vontade do Senhor, às vezes, ela nos confunde. Às vezes a gente quer ir por um caminho, o Senhor quer que a gente vá por outro, e Ele faz essas coisas para provar da nossa fé e da nossa fidelidade com Ele. Amém? Eu vou pedir que vocês leiam a Bíblia junto comigo agora nesse momento. Eu vou ler versículos salteados, mas eu vou falar para vocês quando eu mudar aqui o capítulo e o versículo, tá bom? Então vai aparecer aí na sua telinha, preste bem atenção no que vai ser lido agora, porque o discurso desse jovem Eliú, ele fala muito a respeito do que a gente tem vivido, sabe? A respeito do nosso Deus, de quão grandioso é o nosso Deus, e que nós temos que estar entregues mesmo a tudo que Ele nos propõe. Amém? Então vamos lá. Eliú, ele chamou a atenção de Jó, né, para o que eles estavam fazendo, e aí diz assim, lá no capítulo 34, versículo 3. Nós somos capazes de escolher aquilo que queremos ouvir, tal como provamos o alimento que achamos gostoso. Por isso, devemos descobrir o que é bom e seguir aquilo que é justo. Jó afirma, eu sou justo e Deus me tratou com injustiça. Versículo 10. Você que tem bom senso, ouça, será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria injustiças? Ele dará a cada homem os seus atos que merecem. Cada um será castigado ou recompensado conforme as suas ações. Na verdade, o Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com os homens. Versículo 18. Aqui na terra não é ele quem diz aos reis, vocês não prestam, e aos príncipes, vocês são desonestos? Ele não mostra parcialidade para com as pessoas que estão no poder, e nem favorece os ricos em detrimento dos pobres, visto que todos foram criados por ele. Versículo 26. Deus castiga os poderosos por causa da sua impiedade diante do povo, porque se afastaram dele e se recusaram a obedecer às suas leis. Os poderosos fizeram os necessitados gritar diante de Deus, e ele ouviu o clamor e atendeu. No entanto, se Deus se calar, quem poderá condená-lo? Se esconder o seu rosto, quem poderá vê-lo? Ele domina sobre os homens e nações. Capítulo 35, versículo 2. Você acha certo dizer, não pequei e serei absolvido por Deus? E você ainda pergunta que vantagens tenho de não pecar?
Vou lhe dar uma resposta a você e a seus amigos que estão com você. Olhe para cima e veja o imenso céu. Você acha que o seu pecado seria capaz de incomodar o Deus lá do alto? Por mais que você peque, isso não prejudicaria a Deus. Se você for justo, o que você dará a Ele? Que benefício dará a Deus? Os seus pecados só podem prejudicar as pessoas, os seus semelhantes, e a sua justiça só afeta os filhos dos homens. Os homens, quando são perseguidos, gritam por socorro debaixo do peso da exploração dos ricos. Eles imploram por libertação do braço dos poderosos, mas ninguém procura a ajuda de Deus perguntando: onde está Deus, o meu Criador, aquele que inspira canções durante a noite e nos ensina pelos animais da terra e nos faz sábios através das aves do céu? E quando pedem ajuda a Deus, Ele não responde, porque os pecadores, ao invés de pedir humildemente, exigem com o coração cheio de orgulho. Versículo 14. E você, Jó, mesmo dizendo que não vê Deus em ação, fique sabendo que o seu problema está sendo tratado por Ele. Por isso, confie em Deus e seja paciente. Capítulo 36, versículo 22. Lembre-se de que Deus é muito poderoso e ninguém sabe ensinar como Ele. Ninguém pode dizer a Ele o que fazer ou condenar as suas ações, dizendo: o Senhor agiu mal. Você deve, isso sim, dar glórias a Deus pelas coisas que Ele fez, admiradas por todos os homens. Sim, todos os que percebem as obras de Deus ficam admirados, mesmo de lugares distantes. Deus é tão grande e maravilhoso, não somos capazes de compreendê-lo. Ele é eterno e ninguém pode calcular os anos da sua vida. Capítulo 37, versículo 6. Ele ordena a neve, caia sobre a terra, e a chuva, caiam fortes pancadas de chuva. E quando isso acontece, os homens precisam parar de trabalhar. E essa é uma oportunidade que Deus nos dá de reconhecer a sua obra. Então, assim, esse é o livro que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que você continuasse fazendo essa leitura, que você fizesse essa leitura completa para que você entenda aquilo que Deus quer falar com a gente. E que nós venhamos nos lembrar que Deus é muito poderoso e ninguém pode nos ensinar como Ele nos ensina. E que esse momento, esse deserto que nós estamos passando é um processo de ensinamento para que nós possamos nos enriquecer em espírito, em verdade, para que nós possamos receber mais dEle, para que nós possamos ser mais parecidos com Ele. E eu acredito que nós vamos sair muito maiores do que nós entramos nessa luta. O coronavírus ele vai passar, a quarentena ela vai acabar, e quando tudo isso acabar nós vamos perceber que nós seremos um povo de Deus muito mais fortalecido, mais cheio de fé, com o coração com mais amor perante os nossos irmãos, e que nós vamos ter essa essência de Jesus, sabe, muito mais aflorada em nossos corações. Eu fico muito feliz quando o Senhor me visita durante a quarentena, sabe? Eu tenho aprendido que esse processo, cada um vai ter o seu processo. Eu acredito que cada um vai passar por um deserto diferente. E eu já tenho aprendido algumas coisas sobre o meu processo, sabe? Muitas vezes eu trabalhei muito, eu reclamei que eu não tinha tempo para meditar na palavra, eu não tinha tempo para me dedicar a Deus. E hoje que eu tenho tempo, eu percebo que o problema não era o tempo, sabe? Que o problema estava em mim e que eu estou sendo lapidada pelo Senhor nesse momento. Então se permita ser lapidado por Deus, sabe? Busque informação, sim, se proteja da doença. Nós não estamos brincando, nós estamos num período sério em que nós temos que ter consciência de tudo que está acontecendo, mas que você não venha perder tempo com discussões vãs, que você não venha passar 28 capítulos desse livro que nós estamos vivendo no momento, falando sobre coisas que não vão te edificar em nada, tentando se justificar, sabe? Porque a nossa justificação vem do Senhor. E eu acredito que através de nós, mesmo separados, grandes coisas serão feitas.
nessa irmandade que nós temos criado, que você possa cada dia mais ser um com seu irmão. Manda uma mensagem para aquela pessoa que você sente falta, manda um bom dia, fala com seu pastor, sabe? Essas coisas são pequenas coisas, pequenas atitudes que às vezes alguém pode estar sentindo falta, né? Por estar recolhido. Se você sabe que tem alguém que mora sozinho, fala com essa pessoa, pergunta se ela está precisando de ajuda, ora pelos seus vizinhos, ora pelos seus irmãos. E eu acredito que quando tudo isso passar, nós seremos diferentes, nós teremos renascido, nós teremos gerado coisas novas, sabe? Eu tenho passado pelo processo de gerar. Eu estou grávida de 3 meses e eu sempre imaginei na minha cabeça que quando eu engravidasse, eu ia acordar com um barrigão e completamente inchada e o neném vai nascer. Mas não é, eu tenho aprendido que o processo de gerar, ele é lento, ele é calculado. A cada dia que eu acordo, eu descubro uma coisa nova mudando no meu corpo. E serão 9 meses da minha vida que eu vou passar em transformação para que no final eu tenha o prazer de segurar o meu filho nos braços ou a minha filha, né? Que nós não sabemos ainda. Mas é um processo de construção. Assim como está sendo gerada uma vida no meu ventre, está sendo gerado algo muito precioso no coração de cada cristão, no coração de cada servo do Senhor. Então não se distraia, não perca o ensinamento no meio do processo, não deixe que os ensinamentos passem desapercebidos no seu processo, porque se você estiver distraído quando isso tudo acabar, talvez você vai se ver no meio de uma igreja muito além daquilo que do lugar que você se encontra, e não é isso que nós queremos que todos avancemos juntos, né, para a glória do Senhor. Eu vou pedir agora que você reúna a sua família. Nós vamos fazer um momento de oração. Então eu vou pedir que você ore pela sua família, pela sua casa, pelo que nós temos vivido, que você ore pela sua igreja, pelo seu processo. Peça ao Senhor que te mostre cada ensinamento do seu processo e te coloque no lugar que é do desejo dele. Amém? Então, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer a oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar aos lares, de compartilhar palavras, Senhor. Muito obrigado, porque a Tua presença tem nos alcançado de forma grandiosa, mesmo que nós estejamos cada um em nossas casas. Senhor, eu te peço agora, Pai, que o Senhor estenda a sua mão sobre nós, que o Senhor venha proteger as nossas famílias, a todas as pessoas, que essa crise mundial, Senhor, ela não venha ceifar tantas vidas como nós temos visto, que nós possamos ser pessoas prudentes. Ó Deus, que nosso processo de transformação seja um processo genuíno, Pai, que nós possamos desapegar de tudo aquilo que não provém do Teu Espírito, da Tua vontade para nós. Abençoa nossas famílias, Senhor, que nós possamos ser cada dia mais abençoadores, Pai, que cada dia mais nós possamos nos doar em prol daqueles que necessitam, das pessoas que não conhecemos. Nos mostra, Senhor, as pessoas que precisam de Ti, aquelas que às vezes necessitam não só de um alimento, Senhor, mas de uma palavra, de um incentivo de ânimo, que nós não venhamos ser pessoas que vão debater, Senhor, com ninguém, que nós venhamos ser pessoas abençoadoras, que sim, que levam consolo, que levam conforto. Pai, nos prepara, Deus, para o momento que está por vir, que o nosso processo seja um processo grandioso e que ao terminar, Senhor, de tudo isso que nós estamos vivendo, nós possamos fazer maravilhas através do Teu nome, Senhor, que nós possamos estar sempre dispostos, Senhor, a fazer maravilhas através do Seu nome. Nós nos colocamos à disposição como igreja, nos molda como corpo, que cada dia mais, Senhor, nós possamos ser um contigo e que nossos corações sejam segundo o Seu coração. Nos ensina a ser mais parecido contigo, que possamos ser cada dia mais imitadores de Ti, Senhor, para que possamos finalizar esse processo sendo pessoas aprovadas por Ti, em nome de Jesus. Abençoa nossas famílias, nossas casas. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, foi muito bom. Eu espero que você continue, estudando a Bíblia com a sua família.
Eu quero agradecer muito pela oportunidade que o Ministério Comunhão tem me dado. Quero agradecer o pessoal das mídias sociais que tem feito esse trabalho maravilhoso de levar, né, um pouquinho da palavra, um pouquinho do Ministério Comunhão para casa de cada um de vocês. Eu quero pedir que vocês se inscrevam nos canais, em todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, do Ministério Comunhão. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que está precisando de ouvir uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, que você possa meditar todos os dias no Senhor e que você entenda realmente o processo que o Senhor tem para você. Amém? Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Diga isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, Esse é o caminho. sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Coloque a mão no seu coração e vamos dizer ao Senhor, diga. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar.
ouvir só a igreja, diga. Quando tu